Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que aqui estamos para mais uma transmissão da Palavra de Deus ao seu coração. Que você seja muito bem-vindo a essa transmissão, que você seja muito bem-vindo para estar conosco neste momento, onde com muita alegria nós queremos estar também compartilhando, paz, alegria ao seu coração em mais uma exposição do Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, verso de número 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Meu querido, mantenha a sua Bíblia, tá certo, aberta aí nesse momento. E vamos assim, eu vou deixar até minha Bíblia aqui, não é? Porque fica melhor para a gente estar consultando os textos, a gente estar compartilhando com você este momento com Deus, tá bom? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja neste momento aí para mais um estudo e que você possa ser ricamente abençoado. Eu tenho certeza que o seu dia será um dia diferente por você começar ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Queridos, nesse texto da palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, nós encontramos aqui um dos mais belíssimos textos da palavra de Deus, falando então sobre o momento em que Jesus, o servo, ele está perante Pilatos e ele então vai ser condenado. Jesus vai ser condenado e aí nós percebemos que é exatamente aqui onde Jesus fica indo de mão em mão e depois volta para Pilatos e aí a gente sabe já o que vai acontecer, não é? Jesus então vai ser condenado. Observe que o verso de número 1 do capítulo 15 já começa assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você já imaginou Jesus amarrado, não é, como se fosse um criminoso, e sendo levado então agora diante do governador, diante de Pilatos para ser condenado pelos homens. Ah, queridos, que cena, não é? Observem então que este momento é, sem sombra de dúvida, um momento que nos chama muita atenção. Observem que aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar com você a condenação do servo, do verso 1 até o verso de número 20. Assim que a reunião
foi realizada, né, logo cedo pela manhã, quando ela encerrou e deu então o seu veredicto final, ou seja, o veredicto oficial. Nós percebemos então que os líderes judeus, eles entregaram Jesus ao governador, o governador romano chamado Pôncio Pilatos. Normalmente, querido, o governador morava em Cesareia, mas ele tinha costume de ficar em Jerusalém durante a Páscoa. E ali a sua presença agradava a alguns dos judeus, a outros não. E ele podia estar ali por perto porque havia uma aglomeração muito grande devido à Páscoa lá em Jerusalém. Então, ele estava ali no meio de milhares de peregrinos que se reuniam em Jerusalém para participar de uma data histórica, a Páscoa. Os governadores romanos, eles costumavam também, logo cedo pela manhã, julgar as causas que lhe eram apresentadas. Pela manhã cedo eles começavam então a fazer os julgamentos, de modo que quando Jesus foi levado até a presença de Pilatos, ele já estava preparado para julgar o prisioneiro. O conselho judeu teve de convencer Pilatos de que Jesus ele era culpado de um crime capital, porque somente um crime capital poderia então levar Jesus à pena de morte. E aí nós percebemos que é dessa maneira que vai se desenrolando, né? E apesar da corrupção política por parte dos governadores, muitos oficiais romanos, eles prezavam grandemente pelo julgamento justo, pelo julgamento onde a justiça fosse feita. E aí eles procuraram tratar os prisioneiros com imparcialidade, porque eles sempre gostavam de julgar imparcialmente. Eles eram corruptos em muitas áreas, mas na hora de fazer o julgamento, eles eram muito cautelosos e procuravam agir com justiça. Além disso, Pilatos não tinha qualquer apreço especial pelos judeus, mais um motivo pelo qual Pilatos ele não deveria estar, né, em disposição de lhe fazer qualquer favor, de tentar lhe agradar de qualquer forma. Sabia que os líderes judeus, eles não estavam ali levando Jesus porque estavam interessados em justiça. Não, eles estavam ali porque eles queriam se vingar de Jesus. Você vê isso claramente no texto sagrado, aí no versículo de número 10. Veja, pois eles bem parecia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Perceba que não levaram Jesus porque queriam fazer justiça. Eles levaram Jesus a Pilatos porque eles queriam se vingar de Jesus. E eu estou falando de líderes religiosos que estavam querendo se vingar de Jesus, que estavam querendo punir Jesus. Ah, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, relatando esse mesmo texto, nós percebemos que João apresenta o relato do julgamento de Jesus um pouco mais detalhado, né? O julgamento romano de Jesus. Quando nós combinamos, então, os registros dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai descobrir que Pilatos declarou repetidamente, querido, que não havia encontrado nenhum crime em Jesus. Ou seja, ele reconhecia a inocência de Jesus. Ele reconhecia que Jesus não tinha errado em ponto algum. E aí ele sabia que era vingança, né? O problema é que lhe faltou também coragem, querido. Perceba que Pilatos não teve uma posição firme em sua convicção, mas ele então desejava evitar uma rebelião ali, né? E portanto se mostrou então disposto a contentar a multidão. Olha que perigo, porque Pilatos ele vai tentar contentar a multidão. E é neste ponto que ele não consegue então decidir pelo que é justo, mas decidir por aquilo que contenta a multidão. E aqui vale uma lição para mim e para você. Muito cuidado quando você tiver de decidir algo e você então se sentir pressionado em tomar atitudes por causa da multidão e não decidir aquilo que você tem convicção.
E aí a gente entra naquele perigo de fazer aquilo que dá certo, que agrada, em detrimento de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Veja comigo no verso de número 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então veja que ele, querendo contentar a multidão, sempre que nós tentamos agradar aos homens, nós erramos. Paulo vai falar isso lá aos Gálatas, dizendo: se eu tentar agradar os homens, porventura não irei desagradar a Deus. Jesus também falou no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ele vai dizer que se nós seguirmos as tradições humanas, estaremos então desobedecendo a palavra de Deus. Observem que é muito perigoso você abandonar a obediência a Deus e ir então em busca de agradar a multidão. Muito cuidado em querer agradar a multidão. Muito cuidado em querer satisfazer os desejos pecaminosos e vingativos da multidão. Pilatos, ele não se preocupou, querido, em fazer aquilo que era certo, mas ele estava sim preocupados em tomar uma decisão que fosse segura e que fosse aceita pela multidão. Ele queria tomar uma decisão que agradasse ao povo, independentemente do que Deus pensaria ou da justiça ou do lado correto. E aqui a gente vê ele errar de maneira muito feia, não é? Só havia uma maneira de colocar Jesus no crime capital. Era se o conselho conseguisse apresentar a Pilatos que Jesus dizia ser o rei e que também estava instigando o povo a uma rebelião. Eles tentaram retratá-lo como um revolucionário perigoso que ameaçava a autoridade, né, de Roma, ameaçava a autoridade de Pilatos, né? Enquanto estava sendo interrogado por Pilatos, interessante é que Jesus não disse coisa alguma. Mas os sacerdotes continuaram então a acusá-lo, tentando convencer pela resistência do governador, né? Ou pela resistência levando o governador ao cansaço, porque continuamente eles estavam lá dizendo: ele cometeu um crime, ele cometeu um crime, ele fez isso, ele é um revolucionário, ele é alguém que é contra a autoridade romana, ele instiga o povo à rebelião. E eles começaram a fazer acusações para incriminar Jesus. Pilatos pensou que poderia livrar-se então da responsabilidade de tomar uma decisão tão difícil. E sabe o que é que Pilatos faz? Ele pensou: eu vou encaminhar Jesus para Herodes, vou lavar minhas mãos dessa cena, né? Porque Herodes era o governador da Galileia. E aí ele vai para Herodes, mas depois de zombar de Jesus, Herodes pensou: eu vou mandar de volta para Pilatos. E manda de volta para Pilatos. Em seguida, o governador romano, agora se achando numa estreita situação, né, sem escolha, né, sem poder tomar realmente uma atitude que pudesse então dignificar o seu ato, o governador romano então ofereceu ao povo uma escolha. Ele pensou o seguinte: eu vou dar uma escolha para este povo, eu vou pegar um preso, né, vou pegar um preso por nome de Barrabás, que é um camarada que cometeu um assassino brutal aí, né, um revolucionário que ele então cometeu um crime que com certeza o povo vai pensar, vai agir pelo bom senso e vai dizer: não, prende Barrabás, né, mantém Barrabás preso e liberta Jesus. Mas os principais dos sacerdotes, queridos, eles já haviam pensado nessa estratégia de Pôncio Pilatos. E aí já havia trabalhado o coração da multidão. Veja comigo o verso de número 11. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que soltasse de preferência Barrabás. Quem incitou a multidão? Os líderes religiosos.
Isso mesmo, os escribas e os fariseus, os mestres da lei, eles já haviam, querido, incitado a multidão, que logo por influência dos próprios líderes religiosos, pediu a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. É triste, não é? A gente ver uma cena dessa sendo praticada pelos líderes religiosos, mas foi o que aconteceu. E é claro que havia um plano especial de Deus. Mas o governador ainda pensou, poxa, eu ainda posso dar um jeito nisso aqui. Eles escolheram Jesus, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar um outro artifício. Então, Pôncio Pilatos ordenou que Jesus fosse açoitado na presença de todo o povo, para que o povo visse então o prisioneiro agonizando, sofrendo, né? E aí pensou Pôncio Pilatos, a multidão vai então se compadecer dele, não é? Eles vão ficar compadecidos e aí vão dizer, não, solta Jesus. Veja aí no verso de número 15. Então Pôncio Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Primeiro ele açoita Jesus na ideia de comover a multidão. Mas, infelizmente, querido, esses planos de Barrabás, ou os planos de Pôncio Pilatos não deu certo, né? Seu plano não funcionou. E aí a gente vê que Pilatos cedeu à multidão e entregou Jesus para ser crucificado. Seguiu-se então uma zombaria vergonhosa dos soldados, né, que começaram a espancar Jesus, cuspir em Jesus, né? Alguns deles se curvaram diante de Cristo como sinal de reverência fingida, né? Querido, não seria difícil, né, para os soldados romanos escarnecer de um judeu que dizia ser o rei, né? E eles diziam assim, não temos rei senão César, gritavam para Cristo. Olha, Cristo então, querido, soube passar aquele momento com silêncio, suportou com silêncio, não resistiu, né? Então, ele não cedeu, né? Não cedeu às críticas, às zombarias, não cedeu aos gritos do povo, à humilhação, mas sem sombra de dúvida, querido, o que Jesus estava fazendo aqui era um ato onde os leitores do Evangelho de Marcos e também os cristãos, né, já aproximadamente ali próximo dos anos 70 depois de Cristo, onde a perseguição oficial se instala no meio do povo de Deus, com certeza Jesus estava ensinando uma grande lição para mim, para você, que no momento de tribulação nós precisamos, queridos, saber suportar isso como cristão, como servo de Deus, como alguém que sabe exatamente se conduzir nos momentos de dificuldades, de luta, de tempestade, de problemas que nos sobrevêm. É preciso nós sabermos então passar por essas aflições. É preciso nós sabermos enfrentar essas dificuldades. No entanto, querido, os seres humanos ainda não haviam aqui nessa cena mostrado o pior, né, daquilo que eles iriam fazer com o Filho de Deus. Observe que na sequência Jesus seria então conduzido para fora da cidade, seria pregado numa cruz, o servo morreria pelos pecados de todos os homens, inclusive dos que estavam o crucificando. Não é interessante? Jesus, ele iria, querido, para a cruz morrer pelo pecado daqueles que estavam matando na cruz, que estavam crucificando. Jesus também estava morrendo pelo pecado deles. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora para nós olharmos a partir do verso de número 21 até o verso de número 41. Há uma expressão de Cristo, né, que diz assim, eu te glorificarei na terra. Né? Jesus disse ao seu Pai, né, consumando a sua obra,
que ele havia confiado a Jesus. Você vê isso lá em João, né, capítulo 7, verso 4. Seria maravilhoso, querido, se todos nós pudéssemos também, não é, dizer como Jesus disse, né, fazer um relatório final da nossa jornada aqui na Terra, da nossa vida, da nossa trajetória, então dizer, né, nós cumprimos e fizemos tudo aquilo que o Pai, né, precisava que fosse feito para que ele pudesse ser então glorificado em nossa vida. Querido, saber que concluímos, né, a obra de Deus, ou a obra que Deus confiou para que nós fôssemos realizar, isso certamente muito gratificante. É você olhar para trás e dizer assim, obrigado, Senhor, é olhar com gratidão por tudo que você fez, né? Porque é triste você passar aqui nessa terra e não ter feito, realizado o propósito de Deus. E também você pode olhar para frente com ânimo, né, e com esperança, porque você sabe que cumpriu o propósito. Os 4 acontecimentos descritos na última sessão de Marcos, sem sombra de dúvida, vai constituir um ponto culminante, né, do relato e também vai mostrar a base para a mensagem do Evangelho. Você vai ver que esses últimos acontecimentos mostram a base do Evangelho. Eu gostaria então de observar com você aqui a morte do servo, a partir do verso de número 21. Esta sessão de Marcos, ela refere-se, né, às últimas 3 horas específicas, né? Ou seja, a 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora. Vai se referir então sobre esse período de tempo, né, que Jesus vai passar então já no período da cruz. Você entendeu? É que os judeus, queridos, eles calculavam as horas das 6 da manhã até as 6 da tarde. E assim, a 3ª hora corresponde então às 9 horas da manhã. E a hora 6ª ao meio-dia. E a hora 9ª corresponde então às 3 da tarde. Então Marcos, ele vai começar agora a seguir, né? Ele segue então o sistema judaico. E aí, enquanto João vai empregar então o sistema romano, e aí a gente percebe que há um pouquinho de diferença, né? Como se tivesse uma hora diferente, né? Você lê João e lê Marcos, mas significa então a hora 6ª. Ou seja, em João 19 e 14, a hora 6ª corresponde às 6 da manhã, ou seja, a 3ª hora do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos. É importante que você tenha isso em mente, não é? Então, de acordo com a lei, né, o condenado ele deveria então carregar a sua própria cruz, ou pelo menos a viga principal, né, a viga principal que era colocada sobre então o criminoso, que levava então para o local da execução. Jesus não foi a exceção, né? Jesus então ele saiu do pretório de Pilatos e foi então levando a sua cruz até o local da crucificação. Mas Jesus não conseguiu prosseguir, né? E a gente percebe que por ele não conseguir prosseguir é que se ordenaram que um homem chamado Simão, Cirineu, ele então carregasse a cruz para Jesus. E aí os oficiais romanos podiam então também recrutar, né, homens que pudessem prestar este serviço, e a forma como usavam também, né, esse privilégio só fazia então aumentar a indignação por parte dos próprios judeus, que ficavam furiosos, né, porque eles treinavam às vezes inclusive homens entre os próprios judeus para realizar esta tarefa de levar ou ajudar o crucificado, né, levar a sua cruz. Aquele que ia ser crucificado levar a cruz. E aí os judeus ficavam super furiosos. Mas aqui na cena a gente percebe que eles pegaram então Simão, Cirineu, para carregar a cruz de Jesus, porque Jesus estava com um fardo realmente muito pesado para carregar. Jesus já havia apanhado, já havia passado uma noite acordada, estava sendo julgado injustamente. Isso aqui nos mostra, querido, que quando nós estamos naqueles momentos de aperto, de dificuldade, Jesus sempre levanta um Cirineu para nos ajudar. Jesus sempre levanta um Cirineu para nos dar força, um Cirineu que vai te ajudar a compartilhar o fardo, um Cirineu que vai te ajudar a compartilhar as dores. É assim, meu diácono Amaro, Jesus sempre prepara um Cirineu para nos ajudar.
Quando você pensa que está sozinho, Jesus levanta alguém para te dar força. Quando você pensa que não vai dar mais, irmã Rosa, quando você pensa que não vai suportar mais, aí Jesus assim, eu estou contigo, eu vou te enviar um sirineu para te dar força, eu vou te enviar um sirineu para te ajudar, para te dar as mãos. Observem que Jesus sempre prepara um sirineu nos momentos de luta. Ah, querido, quando pensamos em tudo o que Jesus ele havia sofrido desde a sua prisão, não é de nos surpreender, não é que as suas forças já tenham então faltado, porque Jesus passou por noites acordado, foi julgado, né? E por certo poderia ter chamado 10.000 anjos que pudessem lhe ajudar. No entanto, ele suportou de bom grado o sofrimento em nosso lugar. Ele foi até onde as suas forças físicas poderiam ir. No entanto, havia um propósito mais elevado por trás deste ato de Cristo, querido. Havia algo mais glorioso, ou seja, o condenado carregava a cruz, pois havia sido declarado culpado, mas Jesus não tinha culpa alguma. Jesus não tinha pecado algum. Nós somos o culpado, querido. Jesus carregou a cruz por nós. Quando olhamos para esta cena de Jesus levando a cruz, nos lembramos de Simão Pedro, que gabou-se de que seguiria Jesus até a morte, até a prisão. Se preciso morrer fosse, ele morreria por Cristo. Mas observe que não foi Simão Pedro, mas sim Simão Cirineu, que carregou a cruz. Foi ele quem socorreu o Mestre. Porque tem pessoas que faz alarde de que vai fazer e não faz, mas tem pessoas que a gente menos imagina, querido, mas ele é extremamente prestativa nos socorrer. Tem pessoas que gritam, eu vou até o fim, eu farei por você isso, farei aquilo, e quando é na hora H, a pessoa não faz, não é assim? Mas ainda bem que Jesus levanta o Cirineu nessas horas difíceis. Aleluia. Ah, querido Simão, né, ele foi a Jerusalém apenas para celebrar a Páscoa, né, mas de repente se deu de cara com Jesus. E aí acabou encontrando não apenas a Páscoa, mas encontrou o Cordeiro Pascual. Temos bons motivos para concluir que Simão creu no Salvador. E ao voltar para casa, tinha um testemunho encantador para contar. Levou seus 2 filhos ao Senhor, sem dúvida, né? Porque à medida que a gente vai lendo, então, Romanos, né? A gente vai lendo Romanos, por exemplo, capítulo 16, a gente vê que fala de Alexandre de Rufo, ou seja, possivelmente pessoas ligadas aí a Simeão, mas eles aí possivelmente se converteram pelo testemunho deste homem. Ah, queridos, que coisa maravilhosa! Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um objetivo do Senhor. Olhe agora também para essa palavra, né? A palavra Gólgota. É um termo hebraico que significa caveira. Embora o texto bíblico, né, não venha explicar em nenhuma parte o que significa este lugar, né, porque esse lugar tem esse nome, não há nenhuma explicação clara. Os turistas que visitam a Terra Santa hoje em dia, por exemplo, eles são sempre levados para conhecer o Calvário, né, o Calvário de Gordon, que de fato tem a aparência de um crânio, né, por isso talvez chamaram então de local da caveira, ou explicam, né, que esse local seria então o local da crucificação de Jesus, embora haja a possibilidade de que este ambiente da crucificação de Jesus seja em um outro lugar, né? Não sabemos de fato ou exatamente o local onde Jesus foi crucificado, mas também, né, não se trata de uma informação importante. O importante é que nós temos provas cabais de que Jesus ele foi crucificado e que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, né? Ou seja, fora dos muros da cidade, num lugar de rejeição, num lugar de sofrimento realmente, e que morreu exatamente pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo, e costumava-se
então ali naquele local, né, ser condenado os criminosos da cidade, mas observe que Jesus foi condenado ali. Tentaram dar para Jesus alguma substância para amortecer a dor, mas Jesus ele se recusou. Sabe por quê? Porque Jesus recusou tomar a substância para aliviar a dor, porque ele desejava estar plenamente de posse de suas faculdades mentais, ao fazer a vontade do Pai e de consumar a sua obra por nós na cruz, a obra da redenção, a obra que salvou as nossas vidas. Ele ali experimentaria todo o sofrimento por amor a mim, por amor a você. Ele então tomaria todo o peso da cruz e não escolheria caminho de atalho, mas passou exatamente por todo o sofrimento para que nós pudéssemos então ter vida. Ele recusou o cálice de compaixão para beber o cálice da iniquidade. Aleluia! Que exemplo maravilhoso, querido, que exemplo extraordinário para nós ao fazer a vontade de Deus e participar da comunhão dos seus sofrimentos. Nós percebemos então que nós cristãos hoje passamos pela comunhão dos sofrimentos de Cristo, que é o que nós encontramos, né? Lá em Filipenses 3, verso de número 10. Veja aí comigo Filipenses 3, verso de número 10, só para você ver, né, que hoje o cristão deve passar por esta comunhão do sofrimento de Cristo. Veja aí, Filipenses 3, verso 10 diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós cristãos agora estamos nessa comunhão dos sofrimentos de Cristo. É por isso que nós passamos pelo sofrimento, querido, relacionados ao amor ao Evangelho. O amor é Cristo, com maior orgulho, porque a gente sabe que nós estamos participando da comunhão, do sofrimento do nosso Senhor e Salvador. Nenhum dos autores do Evangelho, né, descreve a crucificação e nenhum dos autores do Evangelho vai descrever, né, a crucificação com tantos detalhes, com tanta maestria, né? Observe que nenhum dos autores dos evangelhos vai descrever a crucificação, né? Tratando apenas de trazer para a gente aquele tipo de informação sensibilizatória, né? Aquele tipo de sensação emocional. Não. O objetivo dos evangelhos, querido, não é trazer para a gente uma mensagem emocional acerca da crucificação de Jesus. Ele não mostra essa cena aqui como mostrou alguns filmes, né? Que a gente assiste e fica sensibilizado com a cena que está acontecendo ali. Mas observem que o objetivo dos evangelistas não é suscitar pena em nós, mas sim, ao descrever a cena da crucificação, ele quer nos inspirar a fé. É provável, querido, que muitos dos leitores desses relatos, desses testemunhos da crucificação de Cristo, mesmo que eles não tenham, né, entrado, os leitores não consigam perceber aqui os detalhes, as entrelinhas do que estará acontecendo, mas com certeza muitos dos que leram e meditam nesta mensagem, eles encontram então a paz de Deus, compreendem o sacrifício de Cristo, entendem então aquilo que ele realizou por nós na cruz do Calvário, querido. Ah, meu amado, quando nós olhamos para essa cena, isso nos chama bastante atenção. A crucificação era uma prática abominável, que não costumava ser mencionada em círculos sociais mais educados. Basta dizer que a crucificação é uma das formas de morte mais horríveis. É uma execução criada pelo homem, por Roma, para humilhar o homem, humilhar um criminoso. Para uma descrição de algumas das agonias de Jesus, né, ou das agonias que Jesus sofreu lá no madeiro, você pode ler, por exemplo, o próprio Salmo 22, né, que trata sobre isso aí, que vai falar sobre as agonias de Jesus na cruz do Calvário. Querido, condenado, ele
o condenado costumava usar uma placa, né? Colocava assim sobre ele uma placa falando sobre o crime que ele havia cometido. E é por isso que Pilatos vai colocar uma placa, né, sobre Jesus, se vê no verso de número 26, e ele usou então uma placa pendurada em cima da cruz de Cristo, dizendo: "Este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus." Alguns líderes religiosos, quando viram aquela placa, né, eles protestaram, mas dessa vez nós percebemos que Pilatos manteve firme a sua posição e disse: vai permanecer a placa. Essa é então o real motivo por que as pessoas estão matando, né? Estão tirando. Então é possível que esses dizeres tenham acendido, não é, uma chama de esperança no ladrão que a gente vê se arrepender na cruz, né? Ao ver lá Jesus, Rei dos Judeus, né? Ele talvez tenha pensado, né? Seu nome é Jesus, ele é o Salvador. Se ele é de Nazaré, ele se identifica comigo, que sou um rejeitado. E aí ele então pensou consigo, né? Se ele tem um reino, talvez também possa ter um lugar para mim lá no reino dele. E aí o soldado, né, ou seja, o criminoso, perdão, ele vai se arrepender dos seus pecados e vai encontrar no momento de maior dor, ele vai encontrar a sua maior alegria. A sua melhor escolha foi feita no pior momento de sua existência terrena. Os soldados na execução não apenas lançavam sorte sobre as suas vestes, né, tentando então cada um ali se apropriar das vestes de Jesus, e a gente vê que essa cena, né, a gente vê aí os soldados blasfemando, julgando, neste momento em que Jesus está sendo crucificado, nós vemos então essa cena caótica, difícil acontecendo. Observe então, querido, que o fato de o Filho inocente de Deus ser condenado entre dois pecadores culpados também era o cumprimento de uma palavra profética. Você vê isso em Isaías, capítulo de número 53, verso 12, e no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 23, no verso de número 37. O termo usado para ladrões nessas passagens é traduzido por salteador, em João 18, verso de número 40, com referência a Barrabás, de modo que talvez esses dois homens fizessem parte, então, do bando rebelde, né, do próprio Barrabás, né, possivelmente que esses dois homens fossem do bando dele. É incrível, querido, observar como o ódio que os líderes religiosos tinham por Jesus, eles então começaram, né, e foram levar Jesus até o Gólgota para zombar dele, para humilhar, né? Há um pregador que diz que a zombaria tem uma linguagem do diabo, e ele falou certamente, né? A zombaria tem uma linguagem do diabo, é uma definição verdadeira, porque observem, queridos, que a zombaria desses líderes religiosos, no mínimo, querido, era algo terrível de se fazer e de se ver. Jesus na cruz, mas mesmo assim eles foram lá assistir a cena, foram zombar de Jesus, foram então dar a sua última vista na cena daquilo que eles próprios haviam criados. Os viajantes ociosos, né, também não hesitavam em seguir o seu mau exemplo, e por isso a gente vê que os viajantes, né, foram lá também gritar com os fariseus, com os escribas. E observem que, além de todos os outros sofrimentos, Jesus também teve de suportar a zombaria dos espectadores. Escarneceram dele como profeta, escarneceram dele como salvador, escarneceram dele como rei. E é possível que o comentário, né, que a gente vê revelado nos evangelhos seja um comentário sarcástico, né, quando diz salvou os outros, né, mas não consegue salvar a si mesmo. Tem incentivado então o ladrão a crer no Senhor, levando-o a pensar: se ele salvou os outros,
talvez possa me salvar. Assim, Deus, ele vai usar este momento de ira, esse momento de dor, para levar este homem ao arrependimento, para levar este homem de volta à presença do Senhor. Queridos, agora chega a hora sexta. Veja aí no verso de número 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta é o meio-dia. E observem que do meio-dia houve uma escuridão tão miraculosa que cobriu toda a terra. E toda a criação compadeceu-se do Criador em seu sofrimento. A terra estava gemendo, né? Não se tratou de um fenômeno natural, ou como se fosse uma tempestade, né, de areia, ou talvez um eclipse que viesse acontecer nos céus. Não se tratava disso, mas sim de um verdadeiro milagre. Se tratava então de Deus realmente agindo. Não seria possível, querido, ter um eclipse durante a lua cheia da Páscoa. Deus é quem estava então trazendo escuridão para dizer algo ao povo, para dizer: este que está na cruz é de fato meu filho. Os judeus, sem dúvida, querido, lembraram-se então da primeira Páscoa. Lembra da primeira Páscoa? A nona praga no Egito foi uma escuridão total que durou cerca de 3 dias. Seguida então da última praga, né? Porque no terceiro dia veio a última praga, a praga das mortes dos primogênitos. Ah, querida, escuridão no Calvário anunciou que o Filho de Deus era o Filho primogênito, era o amado, o Cordeiro de Deus, que estava entregando sua vida pelos pecados do mundo. E também ali anunciou que o julgamento estava a caminho e que o povo deveria se preparar-se. A cruz aponta para esta verdade: Jesus é o Filho de Deus e a hora do julgamento se aproxima. A hora de Jesus então julgar o mundo se aproxima. Observe agora no verso de número 34, a hora nona. A gente falou de meio-dia, a hora sexta, agora vamos para a hora nona, né? Na hora nona clamou Jesus em alta voz, né? Jesus começa então a dar os seus brados aqui na cruz. Observe então, querido, que Jesus fez 7 delas antes de sobrevir, né, aquele período de escuridão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E depois ele disse também: e mulher, né? Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, né? Você vê lá no Evangelho de João, capítulo 19, Jesus falando sobre isso. Querido, quando desceram as trevas, houve então silêncio na cruz, pois nesse momento Cristo foi feito pecado por nós. Na hora nona, Jesus expressou a agonia da sua alma ao clamar da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma expressão vinda lá do Salmo 22. A escuridão simbolizou o julgamento que experimentou ao ser abandonado pelo Pai na cruz, porque ele estava carregando os nossos pecados. Como de costume, as pessoas não entenderam suas palavras, porque não entenderam durante o ministério dele, não entenderam os seus sermões, não entenderam a sua pregação, nem mesmo os discípulos haviam entendido o ministério de Jesus. E por não entenderem as suas palavras, eles então pensaram: olha, ele está clamando por Elias, ele está clamando pelo o profeta Elias. As trevas então cobriram não apenas a terra, mas observem que as trevas também cobriam a mente, o coração deste povo incrédulo, rebelde, este povo que estava inclinado ao mal, este povo que estava contaminado pelo pecado. Então Jesus disse: tenho sede.
E o ato bondoso de um soldado ao lhe dar um pouco de vinagre para beber, né, ajudou Jesus então a fazer mais uma declaração maravilhosa. E aí Jesus vai dizer, né, está lá no Evangelho de João 19, verso 30, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que cena maravilhosa, querido. Está consumado, ele estava dizendo, está pago, já não há mais dívida. Jesus não foi assassinado, ele entregou a sua vida espontaneamente por nós, queridos. Não foi um mártir, mas sim um sacrifício voluntário oferecido na cruz pelos pecados do mundo. A sua morte foi acompanhada de 2 acontecimentos extraordinários. A gente vê acontecer um terremoto no momento que Jesus estava sendo crucificado, e a Bíblia também diz que o véu do templo foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo, dizendo então para nós que a salvação vem do alto, vem de cima para a nossa vida. Até então, o véu havia separado os homens de Deus, mas agora por sua morte na cruz, Jesus abriu novamente o véu, Jesus abriu o novo caminho, o vivo caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora toda a humanidade pode entrar por este caminho, porque o véu foi rasgado. Quando a lei foi entregue no Sinai, a Bíblia também diz que houve um terremoto. No Calvário, porém, a lei se cumpriu. Jesus era a lei cumprida na cruz. E a maldição foi removida, o nosso pecado foi perdoado. E agora nós podemos então gozar da salvação por meio do seu sacrifício. Jesus então comprou a nossa liberdade. Ele então comprou a nossa libertação através do seu sacrifício na cruz. É comovente a gente ler o testemunho, né, do próprio centurião romano, que ele, ao ver toda essa cena em especial, ele então levou em consideração tudo o que estava acontecendo. Em suas palavras, ele poderia tê-lo colocado em apuros, né, poderia ter deixado amedrontado. Mas observe que o próprio centurião romano, ao ver esta cena, querido, veja o que ele vai dizer no verso de número 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Ou seja, ele reconheceu a filiação divina de Cristo, querido. A filiação divina de Jesus Cristo é um dos temas centrais do Evangelho. E este centurião reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus. Diante disso, é ainda mais maravilhoso que tenha vindo ao mundo como servo. Aleluia. O fato de ser filho de Deus, mas ele veio ao mundo como servo. Também é comovente o fato de as mulheres, né, terem permanecido perto da cruz até o final. Isso me chama demais a atenção. João havia passado algum tempo ali, mas havia levado Maria, a mãe de Jesus, para casa, a fim de cuidar dela, a fim de trazer consolo para ela, porque possivelmente Maria ficou muito aflita. Mas perceba no texto sagrado, aí no verso de número 40, em diante, assim, estavam também ali mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, José e Salomé, as quais
quando Jesus estava na Galileia, acompanhavam e serviram a Jesus, além dessa, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ei, querida, essas mulheres foram fiéis a Jesus até as últimas horas do Calvário, sem deixar, não é? Ir embora aquela cena. Eles estiveram até lá na cruz, e olha que eles ficaram até as últimas horas lá na sexta, e estiveram nas primeiras horas do domingo buscando Jesus. Que contraste, né, em relação aos discípulos que se gabaram que morreriam, mas não deixariam o seu mestre. Ah, queridos, a igreja de Jesus Cristo deve muita coisa ao sacrifício dessas mulheres, à atitude dessas mulheres de fé que não abriram mão, estiveram lá nas últimas horas da sexta-feira e estiveram nas primeiras horas do domingo em busca de Jesus. Aleluia! Que testemunho maravilhoso dessas mulheres em relação a Jesus, não é? Eu gostaria de concluir esta palavra falando sobre o verso de número 42 até o verso de número 47. Esses versos falam sobre o sepultamento de Jesus. Veja comigo então a partir desses versos que vai falar sobre o sepultamento do servo, não é? Os judeus, eles dividiram, né, o período correspondente à tarde e ao fim, né, do dia em duas partes. Eles então das 3 às 6 e à noite, né, depois das 6 horas. Eles dividiam assim, à tarde e depois das 6, né, que era já à noite, quando começava então um novo dia. A partir das 6 horas, os judeus já começavam um novo dia. Isso então vai explicar o fato, né, de Mateus e Marcos chamarem então de final de tarde, o final da sexta-feira, ou seja, ao cair da tarde. Eles vão falar então nesse sentido. Veja aí no verso 42, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então veja que é exatamente nesse finalzinho da tarde aí que Jesus ele vai ser sepultado. Era importante que o local da execução fosse então liberado, né, para que viesse então o sábado judaico que estava prestes a começar. Então era preciso que liberasse todo mundo, né, tirasse os crucificados da cruz, porque senão ficaria ali durante todo o dia de sábado. E observem que era então o grande dia da Páscoa, então teriam que tirar o cordeiro dali. E observe que Deus já havia preparado tudo, né? Preparou José de Arimateia, que era um membro rico do Sinédrio, né? Jesus também preparou Nicodemos, né, para auxiliá-lo. A gente vê que Nicodemos é quem vai auxiliar José de Arimateia, que vai então tirar Jesus da cruz, né, que também era membro do conselho. Observem que ao ler esse texto aqui final, a gente não deve se imaginar, né, que esses dois homens eles decidiram fazer isso de última hora, né, de uma hora para outra. Tudo mostra que esses homens já planejavam fazer tudo o que estão fazendo, ou seja, eles planejaram, né, o sepultamento de Jesus, o que fariam com o corpo de Jesus, pois para fazer tudo isso aqui exigia, né, um bocado de preparo. Observe que para começar, José teve de preparar o túmulo, né, num jardim próximo ao local onde Jesus morreu. E observe que esse túmulo próximo ao local onde Jesus morreu, é provável que esse túmulo não fosse, né, um túmulo pessoal de José de Arimateia, pois ele era um homem muito rico e com certeza dificilmente aceitaria ser sepultado próximo a um local de execução, um local tão triste, não é? Que é o local onde aconteciam as mortes, as execuções. Então, com certeza esses dois homens tiveram que conseguir, não é? Eles então planejaram fazer o sepultamento de Jesus. Eles compraram um local onde pudessem crucificar Jesus. Além disso, esses dois homens também tiveram, não é, de conseguir, você vai ver que eles vão trazer uma grande quantidade de especiaria, não é, para embalsamar o corpo de Jesus. E você percebe que isso era algo que não daria para se fazer no dia da crucificação, tendo em vista que o comércio, né, estava fechado por causa da Páscoa. Então, tudo isso, com certeza, José de Arimateia e Nicodemos, eles prepararam isso antes. Pastor, mas como é que ele tinha conhecimento de tudo isso? Fica claro, querido, que esses dois homens, né, ele dirigiu suas ações primeiro guiadas por Deus, né?
Nicodemos havia procurado Jesus numa conversa lá que você vê lá em João capítulo 3, né, uma conversa particular com Jesus, e também havia defendido o próprio Cristo lá em João capítulo 7. Né, ele vai defender Jesus, mesmo sendo um discípulo anônimo de Cristo, mas ele defendia Cristo. Então creio que José e Nicodemos, eles examinaram as Escrituras, eles leram as Escrituras, e eles eram conhecedores das Escrituras, e juntos então, guiados pelo Espírito Santo, descobriram que o Cordeiro de Deus morreria exatamente na Páscoa, e é possível que eles então planejaram tudo aquilo para sepultar Jesus, porque eles já sabiam. É possível que esses dois homens estivessem, né, dentro do próprio túmulo quando Jesus morreu. Eles ficaram lá, então, aguardando terminar todo o processo. E aí foi preciso apenas que, depois da morte de Jesus, José de Arimateia fosse somente até Pilatos, pedisse a ele, então, autorização para remover o corpo de Jesus. E enquanto Nicodemos aguardava, né, ou guardava o corpo lá para que ninguém mexesse, então José de Arimateia vai até Pilatos, pede autorização, volta, tira Jesus da cruz, leva Jesus para a sepultura que ele mesmo havia preparado para colocar Jesus. Observem, querido, que se esses dois homens não tivessem agido, né, com tamanho ousadia, né, com tamanho vigor, não é possível que o corpo de Jesus tivesse sido lançado em qualquer depósito de lixo da cidade, né, jogado a qualquer lugar, desprezado ou descartado de qualquer maneira. Mas é importante notar que o corpo deve ter sido então preparado, né, para o sepultamento. Eles então prepararam lençóis, prepararam então especiarias, eles prepararam os bálsamos que usar, eles prepararam o túmulo, eles então organizaram tudo acerca do sepultamento de Jesus. Além do mais, a gente percebe a maneira, né, do seu sepultamento também vai cumprir exatamente a profecia de Isaías 53, verso 9. Ou seja, né, o fato de o corpo de Jesus ter sido sepultado é prova de que ele morreu, de que ele de fato morreu, de que de fato a cruz, né, ou seja, na cruz Jesus foi morto. E aí os oficiais romanos não iriam liberar o corpo de Jesus da cruz se não tivesse certeza de que Jesus havia de fato morrido. Eles liberaram porque sabia que de fato Jesus tinha sido morrido, e por isso eles liberaram o corpo de Jesus através de José de Arimateia, que vai levar Jesus para ser então crucificado. Amém, queridos?